Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens e também dos adultos. E nós utilizamos as revistas da CPAD. Hoje nós vamos estudar mais uma lição na classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista, que tem por título A Inerrância da Bíblia. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: E porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A verdade prática também da nossa lição diz o seguinte: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. E por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então, esta é a nossa verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 21, e também na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 15 até o versículo 17. Então você pode pausar o vídeo, realizar a sua leitura, tá bom? E depois você continua assistindo a aula. É muito importante que você realize a leitura bíblica em classe, para que haja maior compreensão da lição de hoje. O que é que nós vamos estudar nesta lição de hoje? A inerrância da Bíblia. Quais são os tópicos, destacados aí na lição? O primeiro é o que é a inerrância da Bíblia. Nós vamos ver o conceito de inerrância bíblica. Vamos ver que a Bíblia ela reivindica a sua inerrância, Dentro da Bíblia tem evidências internas que mostram que ela é inerrante, e também veremos a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, dois termos, que parecem sinônimos, mas são distintos, mas usados para mostrar que a Bíblia é infalível e também inerrante. No tópico 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Então nós vamos ver aí os manuscritos autógrafos, que são os que foram escritos pelo próprio punho dos autores. Os manuscritos apógrafos, que são as cópias. Veremos aí que existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. E por fim, nesse ponto, veremos os livros apócrifos e os livros pseudepígrafos. Também no ponto 3, veremos a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Nós veremos que há a verdade espiritual e moral, e também a verdade histórica e científica. Então essa é uma visão panorâmica da nossa lição, e tudo se desenrolará durante a nossa lição. Se você tiver um comentário durante a lição, é só deixar aqui uma dúvida, uma pergunta, um acréscimo para incrementar aí a nossa aula. Fique à vontade para nós interagirmos. Então vamos lá, ponto 1, o que é a inerrância da Bíblia? Então o conceito de inerrância, subtópico 1 aí, o que vem a ser inerrância? É a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum.
Então a Bíblia não contém erros em aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Tá bom? Então, é nesse sentido que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro. E nós temos uma expressão, né, uma declaração da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que diz o seguinte: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível e completa e inspirada palavra de Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos o conceito de inerrância. O que é inerrância? Inerrância bíblica é a doutrina pela qual nós entendemos que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro, seja doutrinário, espiritual, histórico, cultural, científico, né? E em todos os teus temas, a Bíblia não apresenta nenhuma divergência, nenhuma contradição. O subtópico 2, a Bíblia reivindica sua inerrância. Então nós vemos o testemunho interno nas Escrituras que reivindica a inerrância da Bíblia. Exemplo, no livro de Provérbios 30, versículo 5, diz que toda palavra de Deus é pura. Você pode conferir lá. O salmista diz: a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, versículo 30. No livro de Samuel, né, Samuel 22 e 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus refinada. Também no Novo Testamento, Jesus disse, né, João 17, 17, que a palavra de Deus é a verdade. Então nós vemos aí alguns testemunhos, João 10 e 35 também, né, a escritura não pode ser anulada. Então há inúmeras referências bíblicas internas que mostram que a Bíblia é inerrante. Então a Bíblia reivindica a si mesma esse título, né? Esta característica de inerrância. E aí, partindo para o subtópico 3, para encerrar esse primeiro ponto, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Então, o vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar, ou seja, não tem falha, é infalível. Então a Bíblia é infalível, ela não contém nenhum tipo de erro, nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de erro em espécie alguma. Tá? Então, em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Tá bom? Isaías 55:11 vai nos falar isso aí, né? Então, o que é infalível? Aquilo que não vai falhar de forma alguma. E a Bíblia também é inerrante, que nós já falamos bastante aqui. Não há erros, não há nada, nenhum tipo de erro doutrinário, cultural, histórico, científico na Bíblia Sagrada. Ok? Então, este primeiro ponto, nós estudamos aí o que é a inerrância bíblica. Né? O que é a inerrância bíblica? É a doutrina pela qual entendemos que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Então, vamos para o ponto 2. Se você tiver algum comentário aí, alguma pergunta para deixar aqui nos comentários, né? Fica à vontade e nós vamos interagindo aí e aprendendo uns com os outros. No ponto 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Vamos lá ver, né, que na verdade isso é um milagre, né? Porque se formos buscar o último livro escrito da Bíblia, já se passaram aí muitos anos, né? Muitos anos.
E Deus, ainda pegando o último que foi escrito, imagine os manuscritos do Antigo Testamento, né? Então Deus, ele na verdade operou um milagre na preservação da sua palavra. E eu quero frisar aqui que o que nós temos em mãos hoje é a genuína palavra de Deus, sem sombra de dúvida, tá bom? Todos os manuscritos são confiáveis, né? Ou pelo menos a maioria deles, e o que nós temos de tradução, né, que nós usamos na Assembleia de Deus, é totalmente confiável e cremos que o Espírito Santo preservou as escrituras, os manuscritos para chegar até nós. Então nós temos aí os manuscritos autógrafos, que é o primeiro subponto, né? Quem são, ou o que são, melhor dizendo, né? O que são os manuscritos autógrafos? São os textos, né, escritos pelo próprio punho do autor. Você pode conferir isso em Filemão capítulo 1, versículo 19 e Romanos capítulo 16, versículo 22. Você vai ver que estas cartas foram escritas pelo próprio punho. Então, esses manuscritos são chamados de autógrafos, né? É semelhante ao que os fãs pedem, né, para os artistas, uma comparação bem assim fraca, digamos assim, mas só para você entender, né, o que é o autógrafo? É uma assinatura do próprio punho do artista, do cantor, do compositor. Os autógrafos sagrados bíblicos são os livros, os pergaminhos, né, que foram escritos pelo próprio punho dos autores. Então, uma coisa que nós precisamos observar aqui é que a inerrância das escrituras pertencem aos manuscritos autógrafos, tá bom? Mas não obstante o que nós temos hoje são cópias, nós acreditamos que essas cópias, né, com raríssimas exceções de grafia, que não ferem o texto sagrado, a mensagem do texto sagrado, todas essas cópias são confiáveis. Então, nós temos nas nossas mãos algo confiável. E aí, olhando para o subtópico 2, os manuscritos apógrafos. Os manuscritos apógrafos são nada mais, nada menos do que as cópias dos manuscritos originais, certo? Que são chamadas de apógrafos. Existem mais ou menos cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria em hebraico, grego e latim. Então aprendemos aí primeiro os autógrafos, que foram os textos do próprio punho dos autores sagrados, e os apógrafos, que são as cópias desses textos que foram escritos. E aí, partindo para o último ponto, o último subtópico desse tópico 2, temos o subtópico 3, que diz os apócrifos e pseudoepígrafos. Então, nós temos aqui duas classes de livros. Tá? Primeiro, os apócrifos, né, que são livros que não foram considerados inspirados por Deus, né, quando foi se formando o cânon, né, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, né, quanto do Antigo, tanto do Novo, foram livros que não foram considerados inspirados. Então nós temos aí alguns aqui citados, que é o livro de Tobias, Judite, Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Baruque e outros, né? Alguns estudiosos, eles calculam cerca de mais de 200 livros apócrifos. A Igreja Católica
acolheu alguns deles, né? A Bíblia protestante não tem eles de forma alguma, são só 66 mesmo. E por que que esses livros não são de confiança, né? Porque eles apresentam algumas coisas que não condizem com os textos sagrados canônicos, anacronismos, né? O que é um anacronismo? Anacronismo, ele é um erro de cronologia, né? Que atribui a uma época ou a uma pessoa acontecimentos que pertenceram a outra época. Então são fatos anacrônicos, né? Não tem nada a ver, não tem uma cronologia exata, né? Ali, uma cronologia confiável, melhor dizendo. Também tem falsas doutrinas, né? Práticas divergentes das escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Então isso é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. E também a segunda classe aqui dos livros, né, que são os pseudoepígrafos, que são falsos escritos. Os pseudoepígrafos são livros, o pseudo é falso, né, escritos por pessoas e atribuída a sua autoria a pessoas, digamos, famosas no Antigo Testamento, né? Então nós temos a Assunção de Moisés, não só no Novo, mas no Velho, mas no Novo também, o Apocalipse de Pedro. Então são livros que foram produzidos por pessoas anônimas, mas para ter uma notoriedade foram colocados como se fossem escritos por pessoas que viveu, né? O exemplo de Pedro, pessoas que viveram com os apóstolos, com o Senhor Jesus e de influência. Então isso, na verdade, são falsos escritos. Ok? Então esse foi o segundo ponto que nós aprendemos aqui. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Isso é, a meu ver, um milagre. Vemos aí o que são os autógrafos, que são os livros escritos pelo próprio punho dos autores, os manuscritos apógrafos, que são as cópias, tá? E os livros apócrifos e os livros pseudoepígrafos. Então esta foi o segundo ponto aí da nossa lição. Se você tem algum comentário, tá bom? É só deixar aqui nos comentários, escrever aí o seu comentário, a sua posição, a sua concordância, a sua discordância, a sua pergunta, tá bom? Porque esse canal, ele é um canal interativo. Você pode colocar aí sua dúvida que nós vamos interagir com você. Se você tem alguma coisa que não concorda, deixa também que nós vamos aprender juntos, né? Levando sempre a um bem comum. O ponto 3, nós vamos estudar a verdade nas Escrituras. A verdade nas Escrituras. Primeiro subponto, a Bíblia é a verdade plena. Então, a palavra verdade no hebraico é a palavra emet. Emet significa o que é confiável, correto. Então, emet significa aquilo que é confiável, é verdade, é verdadeiro, é puro, né? Temos também o vocábulo grego, aletheia, que quer dizer algo real, fidedigno, algo que realmente aconteceu, é algo verídico, né? É algo que não tem falha. Então a própria Bíblia, a própria Escritura, ela nos ensina que Deus é a verdade, Jesus é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em João 17,17, a Bíblia diz, a sua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus diz que, no capítulo 6, verso 18,
que é impossível que Deus minta. E Paulo reforça isso em Tito 1 e 2, dizendo que Deus não pode mentir. Então, a lógica é simples. Se Deus não mente, Deus não pode mentir, então Deus é verdadeiro. Automaticamente, a palavra de Deus também é verdadeira. Então, isso é lógica, né? Muito simples de entender. Por isso que a Bíblia é a verdade plena. A verdade plena. Olhando para o subtópico 2 deste ponto, nós vemos a verdade espiritual e moral. Então, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus afirma o quê? Que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Então, ou seja, a verdade espiritual, a verdade moral contidas na Bíblia são suficientes para a nossa salvação. Não é preciso acréscimo, não é preciso retirar algo que talvez esteja errado. Não, a Bíblia é perfeita, inerrante, infalível, palavra de Deus. E aí, para encerrar esse ponto, né, e a lição também, subtópico 3, a verdade histórica e científica. Então, na Bíblia também não há erro histórico e nem científico. Tá? Nós vimos em aula anterior sobre a questão do senso comum, como os escritores viam, né, e nós as coisas pelo senso comum, e foi registrado, né, na sua linguagem comum, e isso não tira a inspiração bíblica. Nós citamos o exemplo de nascer do sol e pôr do sol. O sol nem nasce e nem se põe. Nós já sabemos cientificamente que quem gira é a Terra, tá? Mas na visão deles, do senso comum, eles viam o sol apontar, como nós vemos hoje normalmente, e viam o sol, né, esconder e entrar à noite. Então isso não quer dizer que seja um erro científico, né? Não tem nada a ver com isso. E aí nós temos uma expressão de John Wesley, né? O grande evangelista John Wesley, que escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Ou seja, se existir um único erro, pode haver muitos. E aí a palavra deixa de ser a palavra de Deus. Então, nós entendemos que não há nenhum erro na Bíblia. Nem cultural, nem histórico, nem científico, nem moral, nem de forma alguma. Tá? Nada que fira a autenticidade e a divindade das Escrituras. Então, nós aprendemos nesse último ponto sobre a verdade nas Escrituras. Vimos que a verdade é plena, tá? Que a verdade é espiritual e moral e também histórica e científica. Só fazendo uma recapitulação rápida aqui da nossa lição, né? O que é que nós aprendemos aqui nesta lição de hoje, né? O título da nossa lição é a inerrância da Bíblia. O que nós aprendemos? Aprendemos o que é inerrância, que é uma doutrina que afirma que a Bíblia não erra, ok? O que nós aprendemos mais nessa lição de hoje? Aprendemos que o Espírito Santo ele preservou as Escrituras, e isso é um milagre, né? Ele preservou até chegar até nós, livros escritos há milhares de anos, e chegaram até nós com uma genuinidade tremenda, uma autenticidade confiável, né? E por fim nós aprendemos a verdade nas Escrituras, que a Bíblia contém a verdade, ela é a verdade, né? Tanto espiritual, como moral, como histórica, científica, a Bíblia só contém a verdade. Quando você encontra mentira na Bíblia,
na verdade, você encontra o registro da mentira. Não é que a mentira é aprovada por Deus, que a mentira é inspirada por Deus. Não. O registro da mentira é inspirado por Deus, porque Deus tinha um propósito com aquele registro sagrado. Só isso, ok? Eu espero que esta aula sirva de bênção para você. Se você já chegou até aqui, né? Não custa nada me ajudar aí, deixando o seu like, deixando o seu joinha. E também, se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Nos ajude aí, estamos aí numa meta para chegar a 1000 inscritos e Deus vai nos conceder essa bênção. Eu preciso da sua ajuda. E para isso que você possa também compartilhar este canal nas suas redes sociais. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.